Livro de Filipenses, capítulo 3, versos 10 e 11. Filipenses, capítulo 3, versos 10 e 11. Ele diz assim, Paulo, ele em um contexto diferente, em um momento diferente, mas eu acredito que essa é a mensagem central da Páscoa. Ele diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a Páscoa traz a seguinte mensagem que é importante, que muda qualquer pessoa. A Páscoa é esse convite para a gente conhecer Cristo, conhecer Jesus. E a Páscoa também é um convite para a gente morrer com Cristo. A Páscoa também é esse convite para a gente viver o poder da ressurreição. E por fim, se a gente viver, conhecer Jesus, morrer com Ele, viver o poder da ressurreição, com certeza alcançar a vida eterna. E foi necessário, foi determinante Jesus ter vindo, Jesus ter morrido, Jesus ter ressuscitado. E a primeira coisa que eu quero estar compartilhando com você é conhecer Jesus em sua plenitude. Pleno, deixa eu definir, tudo o que você precisa está em Jesus. O apóstolo Paulo, falando da importância também desse conhecimento de Jesus, Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3, Colossenses 2, versos 2 e 3, sim, esforço-me para que o coração dele seja fortalecido. Imagine o apóstolo Paulo aqui orando por aquela igreja, por aquelas pessoas, da mesma forma, orando pela gente. Assim, tudo que eu fiz, tudo aquilo que eu escrevi, eu oro para que vocês, CC Videira, igreja, vocês sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza, olha aqui a oração dele, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você vai orar, você vai ver Paulo orando também no livro de Colossenses. Eu oro pelo espírito de entendimento. Ele fala pelo o espírito de conhecimento de Jesus. Ele fala desse amor de Deus em Cristo Jesus. E esse amor, se a gente conhecer Jesus Cristo, que é o amor de Deus pela nossa vida, a gente vai perceber a profundidade, a altura, o tamanho, a abrangência do amor de Deus. Paulo, ele fala sobre esse conhecimento. Não sei se vocês prestaram atenção no nosso espetáculo de Natal, Lucas escrevendo para Teófilo. A Bíblia não fala quem foi Teófilo. E a gente imagina ser uma pessoa importante naquela época, sugere que ele tenha sido uma autoridade romana e Lucas, ele tem um interesse que Teófilo possa conhecer Jesus. A Páscoa é esse convite para a gente conhecer o Cordeiro de Deus. Nesse espetáculo a gente viu várias facetas de Jesus, o Jesus poderoso que tem poder de curar, o Jesus misericordioso, o Jesus atencioso, gracioso, o Jesus que é mestre, mas existe algo determinante, algo que muda completamente a nossa história se a gente conhecer plenamente o Cordeiro de Deus. E para isso eu quero que a gente volte um pouco na história e a gente saber da importância do Cordeiro de Deus.
Moisés escreve no seu livro de Êxodo, no capítulo 12, a gente não vai ler, ele escreve a experiência que ele teve quando Deus fala para ele, e ali nós estamos em um momento muito crítico da história do povo hebreu. Eles estavam por centenas de anos presos, ou escravos, ali, né, escravos no Egito. E aí o contexto é a 10ª praga. E a 10ª praga é anunciada por Deus, e ele traz a seguinte instrução: hoje, e aí ele diz, a partir de hoje, seja isso conhecido pelas várias gerações. E aí ele determina que aquilo seria a Páscoa. E aí, como é que eles deveriam estar? Como é que eles deveriam estar vestidos? Eles deveriam estar preparados, mas o que foi determinante foi: toda família deveria comer do cordeiro. Toda família deveria o quê, gente? Comer. Fala comigo, comer. E toda família, e se fosse pequena, pudesse juntar com outras, mas deveriam comer, e eles deveriam fazer o quê? Presta atenção aqui, gente. Eles deveriam o quê? Crer, acreditar que o sangue deveria ser colocado na parte de fora da casa, nos umbrais da casa, e naquela noite Deus iria julgar o Egito. E a Bíblia diz que naquela noite, toda casa dos egípcios, em todas as casas dos egípcios, houve morte, mas nenhuma casa onde eles comeram do cordeiro e usaram do sangue houve morte. Pelo contrário, houve salvação e houve proteção. A Páscoa é esse convite, porque na noite que Jesus foi traído, nós estamos no contexto da Páscoa. Eles estavam comemorando a Páscoa. E quando Jesus chama os discípulos para participar da ceia, ele estava justamente trazendo à memória o que tinha acontecido no passado. E ali eles estavam diante do verdadeiro Cordeiro. A Páscoa é um convite para que eu e você, hoje, a gente venha comer do Cordeiro. A gente venha beber do Cordeiro. Jesus, ele diz: quem come de mim tem a vida eterna. Quem bebe de mim tem a vida eterna. Ele fala: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a água da vida. Mas João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa é um convite, gente, para a gente mergulhar no conhecimento de Jesus. Quem seria você se você conhecesse mais Jesus? Para mim, uma das histórias que me marca mais, quando Jesus, ali conversando com a mulher samaritana, e ela cheia de questionamento, ele olha para aquela mulher e diz assim: ah, se você soubesse quem eu sou. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você está perguntando isso, querendo saber aquilo, querendo aquela coisa. Deixa eu te falar uma coisa: ah, se você soubesse quem eu sou. O mesmo Jesus, hoje, ele está dizendo assim: ah, se você soubesse quem eu sou. Ah, se você soubesse quem é Jesus. Ah, se você soubesse quem é Jesus. Ah, se você soubesse quem é Jesus. E pelo fato, às vezes, e por favor, não quero generalizar, pode ser que não seja você, mas pelo fato da gente não conhecer Jesus na sua plenitude, a gente ainda está buscando algumas coisas para a gente se preencher. Sabe por que muitas vezes você busca, e autorresponsabilidade, muitas vezes a gente busca, é porque não estamos plenamente cheios de Jesus. Se a gente conhecesse Jesus, a gente não precisaria de mais nada. Não precisa de mais nada.
E a Páscoa é esse convite para mim e para você, para a gente comer do Cordeiro de Deus. E o problema é que, mais uma vez, né, não quero generalizar, é que a gente olha muito para o ritual. Às vezes a gente olha muito para o símbolo, mas a gente não tem noção que é a mensagem por trás. E é impressionante que a Páscoa tornou-se o que? Um ritual, ou Semana Santa. Terminou a Semana Santa. Então amanhã vai ser semana o quê? Se terminou a Semana Santa, então segunda-feira começa a semana... Não vou nem dizer. Porque muitas vezes nós estamos presos ao ritual. E aí a mensagem do Cordeiro se perdeu na história, gente. Porque não é sobre comer do Cordeiro e beber do Cordeiro, é o quê? É ter o coelho e comer do chocolate. Não é mais Cordeiro, é o quê? É coelho. Não é mais o sangue, é o chocolate. Eu não estou dizendo que seja errado, pelo contrário, se você quiser mandar lá para casa, pode mandar. Mas, gente, a gente deveria sair em passeata. Passeata, o pessoal faz tanta passeata, assim, nós vamos protestar o quê, Costa Neto? O que a gente vai protestar? Nós vamos protestar, sair nas cidades, fazendo um barulho. Viva o Cordeiro, abaixo o coelho. Viva o Cordeiro, abaixo o coelho. Vamos lá comigo? Viva o Cordeiro, abaixo o coelho. Viva o Cordeiro, abaixo o coelho. Porque o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é se a gente comer de Jesus e beber de Jesus. Mas o que é isso no dia a dia? Pastor, como é que eu faço para comer de Jesus? Como é que eu faço para beber de Jesus? Coma daquilo que Jesus Cristo falou. Se Jesus disse para você perdoar, comer de Jesus é fazer o quê? É perdoar. Como é que eu como de Jesus se Jesus diz assim, espere, vá orar? O que é que você vai fazer? Comer de Jesus é esperar e orar. Comer de Jesus o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? Qual seria o que Jesus espera que eu faça? Siga Jesus, obedeça Jesus. Aprenda a ouvir Jesus. Comer de Jesus, beber de Jesus, ou seja, se alimentar de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Ou seja, Páscoa não é um convite para viver um final de semana diferente, ou um feriado de Páscoa, não. Páscoa é a gente nunca mais deixar de comer de Jesus e beber de Jesus, e isso mudar o mês de abril, mudar o mês de maio, mudar o mês de junho, mudar o ano de 2026, mudar 2027, mudar completamente a nossa vida. Páscoa não é um convite para um final de semana, Páscoa é um convite para mudar a nossa vida, comendo e bebendo do Cordeiro. Conhecer Jesus não é acumular informação, é ser transformado pela revelação de quem Ele é. Quanto mais eu conheço Jesus, menos espaço resta para tudo o que não vem dEle. De tudo. Sobre Jesus, ei gente, vamos conhecer o Cordeiro de Deus, vamos conhecer o Cordeiro de Deus. Mas o convite da Páscoa também é ser crucificado com Cristo, é viver crucificado, estar crucificado com Ele. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. No livro de 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu, Jesus, por todos. Para quê? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morrer com Cristo é morrer para o nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, para o nosso próprio controle. Estar crucificado com Cristo é romper com o domínio do pecado, é viver guiado por Jesus, não pelos impulsos carnais. Estar crucificado com Cristo é ter uma nova identidade, é escolher diariamente a vontade de Deus. Na cruz, meu ego perde a voz e a vontade de Deus se torna minha direção. Crucificado com Jesus é viver literalmente como perdoado, justificado e santificado. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenha paz com Deus. Temos paz com Deus. Tenha paz com Deus. Romanos capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que a lei da vida, a lei do Espírito da vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. Está crucificado, é o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 do livro de Romanos, é a parte nossa que gosta de pecar, já morreu com ele. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Está crucificado com Cristo, é Ele que manda. É Ele que manda na nossa vida. É Ele que manda na nossa vida. Mas a Páscoa é um convite para viver ressuscitado com Cristo. Porque a ressurreição não é apenas um evento do passado. É o poder de Deus transformando o presente e garantindo o futuro, porque Ele ressuscitou. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, a morte não tem poder sobre nós. Nós temos uma nova identidade, nós vivemos literalmente pelo poder do Espírito Santo, ou seja, a ressurreição não é só um milagre passado, é um poder presente operado em mim pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta, no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo fosse apenas para essa, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se eu inverter, ou seja, se eu viver uma mentalidade de vida eterna, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, a obra não tinha sido plena, gente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaria completa a obra de Jesus. Por isso que quando Jesus, ele morre, ele diz assim: olha, acabou, porque dali ele ressuscita e ele termina a missão dele, ele volta para o Pai. A Páscoa é um convite para a gente conhecer plenamente o Cordeiro de Deus, mas é também um convite para a gente estar crucificado com Cristo todos os nossos dias, aprender. Espírito Santo, me ajuda, me leva a viver uma vida crucificada com Cristo, Senhor, me leva a viver uma vida, Senhor meu Deus, onde eu estou morto, Pai, mas quem vive na minha vida é o Senhor. A Páscoa é esse convite: Senhor, me leva a viver no poder do Espírito Santo de Deus. Se você conhecesse quem é o Espírito Santo, se você conhecesse o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, se você conhecesse o poder do Espírito que ressuscitou Jesus, tem na minha vida e na sua vida. Se a gente vivesse a mensagem da Páscoa, o que é que a gente ia conquistar, gente? Vida eterna. Alcançar a vida eterna, porque corpo, sangue é igual vida eterna.
Os hebreus, eles, pelo Cordeiro, alcançaram a terra prometida. Nós, pelo Cordeiro de Deus, nós vamos alcançar o nosso lugar celestial chamado céu. E um dia nós estaremos para sempre com Ele. Eu não sei qual é o seu quadro de vida extraordinária. Que lá a gente tem alguém, né, algumas pessoas, não sei se é comum para você essa linguagem, quadro de vida extraordinário, as pessoas fazem e colocam lá qual é o que eu gostaria na minha saúde, o que eu gostaria de conquistar na minha vida profissional, o que eu gostaria de conquistar na minha vida financeira, o que eu gostaria de conquistar em algumas áreas da vida. Quadro de vida extraordinário, tem o seu valor. Deixa eu falar uma coisa, eu quero convidar você a viver um outro quadro de vida extraordinário. Conheça Jesus. Viva crucificado com Ele. Viva pelo poder da ressurreição. E por fim, alcance a vida eterna. Quantas pessoas estão em busca de mais seguidores no Instagram? Quantas pessoas estão em busca de algumas coisas nessa terra? Mas eu quero orar e quero desejar sobre a sua vida. Conheça Jesus, viva crucificado com Cristo e aprenda a viver no poder do Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus. E por fim você alcançar a vida eterna.